Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida e hoje é um dos conteúdos mais importantes assim do nosso canal. É um conteúdo de extrema utilidade pública e é um conteúdo que eu fiz questão de fazer mesmo diante das barreiras e obstáculos que a gente tem com as políticas das redes sociais. Eu resolvi fazer esse conteúdo porque esse conteúdo pode salvar vidas e pode ajudar muita gente. Diante de tudo que a gente está vivendo no Brasil hoje, de toda essa situação complicada de ataques, né, de ameaças, eu trouxe um especialista aqui da área, um cara que tem um projeto hoje fenomenal. E esse vídeo eu chamei ele aqui não para falar do que está acontecendo, mas sim para trazer técnicas de prevenção para você que é minha audiência, que vai assistir esse vídeo, para saber como identificar, o que fazer, como fazer numa situação de perigo hoje. Então, quero ter a honra hoje de receber o Birajara Favila. Tudo bem, Birajara? Tudo bem. Agradeço a presença aqui. Estamos aí para somar e engrandecer ainda mais esse excelente programa. Bira, posso te chamar de Bira, né? Não problema algum. O Bira, fala para mim um pouquinho da sua história. Quem é o Bira? O que você faz hoje para nossa audiência te conhecer aí? Bem, a história é bem longa, né? E está quase perto de um Forrest Gump, né? Que passou por muita coisa, movimento estudantil, foi o movimento Cara Pintada, movimento de combate à corrupção. A gente viu aí muitas instituições nascerem, o Viva Rio, Disque Denúncia, principais manifestações, movimento estudantil, participei disso tudo, né? Praticamente. E também movimentos que tinham na época, comecei o trabalho referente à questão de segurança pública, criminalidade, direitos humanos, praticamente em 1990, lá pela ordem que aconteceu a questão da chacina da Vigário Geral, Acari, 1993, mais ou menos, foi da Candelária, e por aí foi, né? E os movimentos começaram a crescer, né? Contra a violência, tudo. E foram se desenvolvendo. Nisso aí se foram mais de 20 anos, né? Lidando com diversas vítimas de violência, tudo. Depois também, no final dos anos 90, um contato com alguns amigos, fazendo vários projetos dentro do Ministério Público. Uma situação que estava se agravando em 1990, no final dos anos 90, questão da pedofilia pela internet. Não tinha tipificação na época. E um promotor amigo que era atuante nessa situação juntou-se a um hacker que na época ficou muito conhecido por invadir o supercomputador da NASA, né? Sim. E graças ao trabalho dele foi desenvolvido um excelente trabalho, pegou mais de 200 pedófilos e é um dos grandes responsáveis hoje por existir a investigação eletrônica, que se usa para qualquer tipo de investigação hoje em dia. Daí outros projetos foram se desenvolvendo, tudo, crime organizado, lavagem de dinheiro, entre outros projetos. E se aproximando um pouquinho mais aqui para frente, muitas condecorações para o reconhecimento do trabalho realizado. E agora um novo desafio, que não digo que seja tão novo, mas mais uma situação de extrema gravidade, que é o nosso assunto aqui boatos, ameaças e ataque em escolas, né? Sim. Que, infelizmente, não é uma coisa nova. Já acontece há 2 décadas e meia, há 2 séculos e meio, né? Antes de você entrar nesse tema, Bira, eu só para minha audiência entender, eu vou trazer sempre a visão do cara que não sabe nada do tema. Exatamente. Eu já estudei sobre o tema, mas eu quero perguntar como se fosse uma audiência que não entendesse nada do tema. Exatamente. Você falou que atuou em todas essas situações. Exatamente. O que você fazia ou o que você faz quando existe uma situação parecida como essa? Essa do caso dos ataques, ameaças. Tudo isso que você falou agora, como que você atuou nessas situações? Primeiramente, a mente idealista, né, extremamente idealista, e desenvolvimento de muitas conferências e seminários que foram desenvolvidos, capacitações, e é um pouco além disso, né? Acabava fazendo muito trabalho do Estado, de governos que poderiam além e não ia. Então, assumimos esse tipo de trabalho. O trabalho que você fala é capacitação de agentes públicos para lidar com situações de risco. Exatamente, também. E nisso, conferências e seminários para pessoas que eram de fora é uma coisa técnica, assistimos, para nós era muito mais.
integração entre autoridades, os agentes públicos. Daí surgiu depois as capacitações. Por exemplo, o combate à pirataria, que nós demos início aqui no Rio de Janeiro, formamos praticamente 1.000 agentes entre Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala em pirataria e propriedade intelectual, a ordem se fala sempre em bilhões de prejuízos, né? Sim, e apreensões de toneladas. Então, nós demos início aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma conferência, uma capacitação. Fomos convidados a participar do Grupo Regional de Combate à Pirataria, da FIJAM, trazendo já essa grande contribuição, que englobava ali várias empresas, várias instituições conhecidas, tudo. Que a pirataria, infelizmente, é um câncer. Ele atinge todo tipo de produto, né? Praticamente, né? E hoje você trabalha na capacitação das autoridades públicas para combater esses crimes. Principalmente capacitação relacionada principalmente ao crime organizado, combate à pirataria talvez volte, compliance e proteção de dados, e agora interligado ao projeto Olhos Abertos, uma capacitação direcionada a quem mais conhece as escolas, os professores e os funcionários. Entendi. Você, quando executa esse treinamento para funcionários públicos, você pode passar um pouco do que esse cara aprende, como ele consegue enxergar isso daí e como agir? Dá para dar uma noção disso daí? Sim. Que veja bem, os professores, nós sabemos como a classe de professores funciona, desenvolve. Às vezes o professor não tem nem tempo para almoçar, são várias turmas, uma vida difícil, complicada, e hoje com vários problemas dentro da escola, com violência e outro tipo de problemas, ele passa por várias situações. Então, quando nós estamos falando aqui de pessoas, na quantidade, crianças, adolescentes, um grande número de pessoas. Então, nós temos uma das matérias relacionadas da linguagem não verbal, o corpo fala. A partir dessa aprendizagem, ele passa a ter uma base de conhecimento, ter uma leitura daquela pessoa que uma possível ameaça. Sim, por exemplo, não que seja isso somente um lado do nosso cérebro, o movimento dele, ao lado que você está mentindo, entre outras questões também. Sua movimentação, seu rosto, nervosismo, você juntando vários tipos de coisas, você vai dar uma aprendizagem da linguagem não verbal. Somando-se a isso, questão de segurança pública, questão de segurança privada, primeiros socorros, estratégia, artefatos explosivos também, como saber lidar, entre drones também, é uma estratégia, questão da tecnologia, e uma das matérias talvez mais importantes que seria a questão cibersegurança, que a primeira arma que eles fazem uso, o smartphone, a entrada na rede, desenvolvimento, a tecnologia através disso. E muitos pais não têm conhecimento disso, como lidar ou monitorar o seu filho, onde que ele está, com quem está, e muitos pais ainda desconhecem isso. E a própria cibersegurança, né, nisso daí. Entendi.